Glórias a Deus. Nós vamos dar sequência ao estudo da semana passada, só que eu aumentei uma palavrinha. Semana passada foi advertência e conselho, advertindo e aconselhando. Agora, o tema de hoje é conselho e tempo da vingança. Porque Deus já deu um conselho para nós. Já deu advertência para nós. E agora, ele apresenta o tempo da vingança. Que ele não quer nada disso contra nós. Vocês sabem disso, né? Deus não quer nada contra nós. Ele manda aquilo que é para a pessoa ficar com as antenas espirituais ligadas, né? E dizer, o Senhor advertiu, através de seus profetas, que vai fazer. E todos os profetas, inclusive o último profeta, que foi o irmão Branco. Ele mostrou muitas coisas erradas e também deu muitos conselhos a nós, de nenhum de nós nos considerarmos melhor do que denominações, nenhuma, inclusive a católica. Agora, é dar um testemunho do que verdadeiramente a Bíblia fala. Não é isso? Dá testemunho. E também Deus mostrou que no castigo que ele vai impor ao povo, tem uma turminha que não quis dar ouvido a ele, e a Bíblia diz em Apocalipse 17, 17, Deus colocou nos seus corações que eles fizessem o mal, já que eles não quisessem se arrepender. E então eles continuam fazendo o mal e achando que estão corretos. Não é, mais uma vez eu digo, não é falar de política, mas era considerado que era terrorista, era a turma do antigo presidente, né? Dizer que ele era terrorista, que ele seguia o outro, e eles eram uma democracia. Quando eles não são democracia, eles são terroristas. E não sei se vocês já viram, quase o presidente da nação tinha um infarto. Quase tinha um infarto. Ele ficou tão doido que ficaram preocupados. Simplesmente porque o presidente Trump classificou o Partido Vermelho e o PCC como terroristas. Agora, como é que um presidente diz que não gosta de guerra, não quer confusão, não quer guerra contra o Estado nem com ninguém? E ninguém pode tocar nos piores homens que existem numa nação, se chama terroristas. São os piores. Porque o terrorista, ele não tem pena de matar uma criança, de botar uma criança viva dentro de uma fogueira. Os terroristas daqui do Brasil mesmo botam uma pessoa presa, amarrada, e bota 1, 2, 3, 4, 5 pneus, só deixa somente isso aqui. Aí pega a gasolina e toca fogo no pneu. E a pessoa não está morta, não está viva, fica gritando, pedindo por tudo. Não é terrorista, não. O terror está descendo tanto pelo Brasil que era um dos estados melhores que tinha para se morar, era o Ceará. O Ceará está assim agora de terrorista. Inclusive, eles chegam a uma casa bonita e dizem, ó, não vou fazer nada com vocês, mas vocês vão deixar tudo aqui. Não apareçam mais, não morrem. E se aparecer, morre mesmo. Isso aqui é um terrorismo, não é não? A pessoa gastou tudo com aquela casa, fez tudo, criando a família, chega um adulto, sai, que aí não quer nem perder a paciência. Se vier retrucar alguma coisa, vocês já ficam aqui deitados, porque eu vou queimar.
Aí foi quando fizeram isso no Estado, aí a polícia juntou. Ô, gente, o homem só faltou chorar com pena dos terroristas. Já pensaste? Ele chegou a chorar, porque ele não quis demonstrar, mas ficou lamentando. Por que os policiais mataram? Agora, ele disse, eu tenho pena quando um jovenzinho de 15, 16 anos, porque rouba um celular, a polícia mata. Não, isso é mentira dele, que ele é o rei da mentira. Mata quando eles estão armados e vão enfrentar a polícia, não é verdade? Aí a polícia mata mesmo. E outra coisa, quando a polícia mata um daqueles, aquele já tem matado mais de 10 pais de família. Aí Trump classificou, o homem só faltou ter um infarto dentro de casa. Botou a mão na cabeça e ficou assim, e disse que eu vou me vingar, vou me vingar. A vingança dele, a vingança contra ele não é dele não, está na mão de Deus. E Deus vai continuar levantando o Trump para um dia botar ele lá dentro, preso. O camarada ficar... E ainda disse assim, os meus ladrões. Perseguindo os meus ladrões. Diga logo meus filhos. Diga logo meus filhos. Não diga os meus ladrões, não diga os meus filhos. E não teve uma época que vocês tinham, não mate as minhas crianças, não mate as minhas crianças, só escrito direto por aqui, pintado, não mate as minhas crianças. Quem é que está assistindo? Não mate as minhas crianças. Sabe quem era? Era o governador, ou o presidente. Não mate as minhas crianças. Abriu mão para tudo. Então, essas pessoas, olha, tenho certeza, como Deus é Deus, que eles não ficarão impunes, não. Então, eles, somente o chefão, escolhendo as igrejas, quer tirar dinheiro da igreja, quer fazer tudo que é desonesto. Agora, sim, outra coisa, teve uma época que eles queriam que a polícia, quando entrasse nos morros, não entrasse armados, não. Já imaginou? O homem mais bem armado que as polícias, armado com metralhadora, com fuzil, tudo, e a polícia, para ir buscar ele, não vão desarmar. Até o governador de São Paulo, que ele é meio duro, disse, não, senhor, nós estamos vivendo uma época para ir desarmado. E depois viram, já 2 ou 3 dos ministros, no meio, tanto do PCC como do CV, Comando Vermelho. Não toque neles, não. Na vez que mataram um bocado, eles choraram. Não toque neles, não. Porque eles são filhos dele. Então, são essas coisas. As pessoas querem defender o mal e querem atacar quem quer fazer o bem para o país. Pronto, o que está no lugar do pai dele, meu pai quer ser presidente, foi lá, conversou, também quase morreu do coração, dizendo que ele estava querendo destruir o Brasil, entregando o Brasil na mão do americano. Vê? Quando ele, até fábrica, ele permitiu que a China viesse e criasse uma fábrica aqui. Agora a China veio e criou um negócio de carro. E Trump já disse, aquilo é um cavalo de Troia. Repare que eu estou dizendo cavalo de Troia. Para quem não sabe o que é cavalo de Troia, foi um homem que perdeu a guerra, uma nação, aí fizeram um cavalo. Aí levaram o cavalo, que era presente pela guerra que eles perderam, reconheceram, mas dentro estava cheio de soldados. Então, Trump disse, é um cavalo de Troia. Quando foi agora há pouco, viram todos os chineses vestidos com a roupa da polícia militar lá na Bahia. Para você ter ideia, o caso é tão terrível que o estado que mais apoiava ele, mais do que o próprio Pernambuco, era a Bahia. E agora a Bahia não quer nem ver. Só aqueles políticos também que são esquerdistas. Mas o que é isso? É chegar o tempo do fim, como nós lemos na semana passada. É o tempo do fim.
até que o poder do povo santo seja destruído. Mas quando o poder do povo santo for destruído, é tempo de nós subirmos. Amém? Glórias a Deus. É tempo de nós subirmos para a glória eterna. Aí, quando cair a desolação terrível, que nem o inferno vai ser tão terrível como aquela tribulação que Deus vai enviar. Vai ser tão terrível que eles vão pedir a morte. E a morte não chega porque Deus não permite. Aí eles chegam no prédio grande e clamam que aquele prédio caia sobre eles, para que eles não vejam os olhos do Cordeiro, que são olhos como chamas de fogo. E enquanto isto, a noiva estará lá na glória, ceando com o glorioso Deus. Santa Ceia, a Santa Ceia que ele prometeu que daria lá na eterna glória. Amém? Então vamos ler agora, chegou mais gente. A ver, eu faço uma conversinha assim para deixar chegar mais gente. Então nós vamos ler agora a primeira leitura, vai ser de Apocalipse. Logo Apocalipse, a primeira leitura. Então, Apocalipse 17. Eu já li até umas partes dela, mas não tinha lido completo. Agora Apocalipse 17. A partir do 1 ao 6. Capítulo 17, 1 ao 6 Apocalipse, que é o último. Quem puder ficar em pé, fique. A minha esposa está com o pé doente, que ela tropeçou e quase quebrava os dedos dos pés. Quase. Ela hoje veio confiada na graça de Deus e também as orações que nós pedimos aqui. E ela vai ficar boa para não ter mais esse tropeço. Até os dedos ficaram tronchos assim. Foi tão grande o problema dela que os dedos ficaram tronchos. Um dedo ficou em cima do outro. Não sei como não quebrou os dedos. Então vamos, mesmo assim ela está em pé, que Deus abençoe isso. Então, gente, 17, versículo 1 ao 6. Podemos ler? Trocar logo de óculos. Eu tinha esquecido. Trocar logo de óculos porque tem um que é para longe, outro é para perto. Melhorou bastante. Então, gente, número 1 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vejam só, a gente diz o nome, ninguém gosta, mas lembrem que nem Deus é contra aqueles que estão nas denominações. Quando ele diz, sai dela, povo meu, é porque tem gente dele lá. Sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Então o 2 diz assim, sim, aí diz aqui, ainda no 1 diz, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas são povos, multidões e línguas. O 2, com a qual fornicaram os reis da terra, os políticos, as coisas assim, e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O que quer dizer isso? Que eles beberam a doutrina da igreja. O que a igreja diz tem que ser dito. O santo que a igreja criou tem que ser aceito como santo. As indulgências que eles marcam de 10 Pai Nosso e 50 Ave Maria, isso não está na Bíblia, nem Deus quer isso. Mas tem que aceitar. Então o que é isto? Isso aí é o vinho da fornicação. O que é fornicação? Todos já sabem. Fornicação é quase como um adultério, certo? Só que fornicação é quando não é por casamento. É um rapaz doido, uma moça doida que faz a besteira dele. Então,
esta mulher embebedou com o seu vinho, da sua fornicação, embebedou as nações. Certo? 3. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta e a mulher que estava vestida de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Veja só, a besta é um poder. É a igreja mais poderosa politicamente. Estamos em Apocalipse 17, acabamos de ler o 4. A besta é um poder, ela tem poder para manobrar tudo. Até no lugar, que é o lugar santo de Israel, a besta continuou a mandar-lhe. Sabia? E a cor escarlate é uma profecia que já foi cumprida nos Estados Unidos, do antigo. Veja só, o antecessor do Trump, ele podia ser chamado o irmão do presidente daqui, porque era a mesma intuição de destruir a democracia e dar vazão para dominar o mundo todinho com aqueles povos que só clamam pelo esquerdismo. Então, ele tentou matar Trump, Deus não deixou, o tiro bateu na orelha. O colega dele tentou matar o ex-presidente com a faca, mas Deus não deixou. Veja como são. E a cor escarlata, quando essa mulher quando o presidente foi eleito, apareceu a primeira-dama. Muito obrigado, minha irmã Adilene, sempre cuidando de mim. Então, a cor escarlata era da segunda-dama, da primeira-dama, era a cor escarlata. E o irmão Branco diz, quando vocês virem uma mulher no poder com cor escarlata, então saibam que o tempo já está praticamente no fim. E vejam como as coisas multiplicaram depois que apareceu essa mulher. Veja só. O 5º diz assim, ó, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É tanta prostituição que vocês acreditam, em todas as igrejas por aí tem homossexualismo. Mas nenhuma igreja na face da terra tem mais homossexuais do que a igreja católica apostólica romana. É tanto que o Papa João Paulo II estava combatendo isso, que não tolerava. Mas quando veio outro Papa, aquele moreno que já morreu, ele veio apaziguar. E ele disse uma expressão tão terrível que eu acho que feriu, abalou até o céu. Perguntaram para ele, o Papa, e quanto a esse negócio da homossexualismo, as coisas assim, e as pessoas ainda vão criar uma criança. Aí ele disse, Jesus quer que todos sejam uma família. Não importa como, todos sejam uma família. Um casal de 2 mulheres ou um casal de 2 homens criando criança. Vai botar a criança onde? No caminho da perdição. E ele foi para abençoar os homossexuais. Esses homens nunca leram Sodoma e Gomorra, nunca leram.
E Jesus, mas tem que cumprir, porque Jesus que disse que ia acontecer. Jesus chegou a dizer que seria tão terrível, pior do que Sodoma e Gomorra. Jesus disse, seria pior do que Sodoma e Gomorra, e é mesmo. Sodoma e Gomorra não fala como é que diz com criança? Pedofilia, não fala. E também não sei se tinha lesbianismo, mas também não fala. Falava o homossexualismo masculino. E agora os homens velhos que têm dinheiro estão preferindo criancinhas. Criança, não é nem adolescente ainda, ele já está na garra dele. De 10, 11, 12 anos. É uma desgraça. Foi o que o irmão Brando disse? Aquilo que Jesus falou, que seria muito mais rigor, aí se Jesus não desse rigor a essas nações que fazem isso, ele teria que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra por ter queimado Sodoma e Gomorra. Quer dizer, vai ser muito pior. Então, vocês dizem aqui, e vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos. Onde que ela estava embriagada? De tanto santo que ela matou. Veja a Santa Inquisição, que foi rio de sangue. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Nós vamos orar e depois ler a partir do 8º. Vamos orar para que depois vocês possam sentar. Senhor, nosso Pai Celestial, o Senhor uma vez falando disse, é chegada a hora. Enquanto não era chegada a hora, o Senhor passava pela multidão e ninguém te via. O Senhor falava abertamente e ficava com inveja, mas ninguém ousava te agredir, só com palavras. E o Senhor respondeu várias vezes, porque não é chegada a minha hora. Mas quando for chegada a tua hora, Pai, o maior sofrimento, o maior escárnio, a maior covardia que fizeram a um ser. Mas agradecemos, porque eles não fizeram aquilo que o Senhor não pôde evitar. O Senhor se deixou morrer pela nossa salvação. Nós te agradecemos tudo isso, ó Pai. E nós não esquecemos, não foram eles que tiveram força para te matar. Eu prefiro, e eu sei que é verdade, 100% verdade, a expressão que o Senhor disse. Eu dou a minha vida e depois posso tomá-la de volta. E noutra expressão, dê minha vida para salvar milhões e milhões de vidas. E o Deus da glória disse que agradou morrer o seu Filho Jesus Cristo. Morreu por causa de nós. Mas ele se alegrou de ver que o Filho venceu. E o Filho, como diz lá em Isaías 53, que se alegrou, a sua alma se alegrou, porque conseguiu salvar todos aqueles que estavam escritos no livro da vida. Então, Pai, nós estamos neste meio, e muitos outros, muitos visitantes que virão, muitos que estão nascendo agora há pouco também virão. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que naquele dia, ó Deus, assim como não tem nada igual ao inferno que a terra passará, também não existe nada igual lá no céu, uma festa igual àquela, a ponto de deixar os anjos todos espantados de ver a gloriosa festa do Cordeiro com sua noiva, nós, os gentios. Pai Celestial, muito obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa o irmão dos cânticos, Ricardo. Abençoa a todos, meu Pai. Abençoa Alexandre,
e todos que vêm para cá ainda, que possam ser abençoados do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja com todos nós, e os que vão chegar, e que vier fazer a pregação hoje aqui, que seja Teu Espírito Santo que tenha trazido ele, para que tudo dê certo. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Poder sentar, amados irmãos, lendo agora o 8º versículo. O 8º versículo. O 8º versículo diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, e que é, ou seja, já notaram isso? A besta que é e já não é, e depois que ela é, vocês já notaram o que é isso? É a sucessão de papas. Muito bem. Papa, P de príncipe, de Pedro, príncipe, A de apóstolo. Aí diz, príncipe Papa, príncipe dos apóstolos, príncipe. Eu falei aqui, me esqueci já. Eu sei que dá a palavra Papa. E veja, essa besta, ou seja, besta aqui é poder. Não a besta fera como eu estou chamando, é um poder. Se ela é chamada de besta, que ela tem poder para destruir, para fazer tudo. Então veja só. E ela não é, depois desaparece, depois vem outra, não é, porque é uma atrás da outra. O 9 diz, aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Vocês sabem o que quer dizer esses 7 montes? Alguém já sabia? Hã? Ela está sentada. Esses 7 montes, não. É porque o diabo gosta de imitar Deus, ele botou como se fosse 7 eras. Nós estamos sentados, firmados nas 7 eras, né? E ela está sentada nas 7 montanhas. Sabe onde é que tem essas 7 montanhas? Em Roma. Vaticano. É o único lugar que tem 7 montanhas assim. Eu até desenhei aqui na Bíblia, para me lembrar. Ela está sentada. Quem está sentado está dominando. É um dos lugares que tem mais mafiosos, é na Itália. Você sabia disso? Um dos mais perigosos mafiosos. Tem Estados Unidos também, tem Japão, mas a Itália é um dos maiores. E todos eles botam a mão no bolso, na horinha certa e conversam. Rezando o texto. Mas brinca com eles que ele mata. Assentada. Ainda diz, aqui tem sentido que ele tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Essa mulher é uma igreja. Essa igreja é romana. Essa igreja romana é aonde manda os seus papas, quando um morre, o outro vai. E quando ela não mata mesmo, que o João Paulo I está provado que foi assassinado porque ele queria modificar o comportamento da igreja de Roma. Aí mataram ele. E são também 7 reis, porque estão mandando, faz parte, e já caíram. E 5 já caíram. E um já caíram, e um já é. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e que não é, ela também é o 8º.
e dos 7 que vai à perdição. Os 7, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Presta atenção agora desses reis, são estrangeiros, homens importantes da política. Então, reis que adquiriram honra juntamente com a besta. E este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, está no 14. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Glórias a Deus. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, que somos nós, pela sua graça e misericórdia. Estaremos com o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir de beijo. Aleluia. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. É a igreja também que tem mais súdito. E os 10 chifres que viste na besta são os que, veja só, os 10 chifres que estavam dando poder à besta, veja o que vai dizer agora, viu? Já no 17. São os que a odiarão. Estava com ela, mas depois odiarão. Odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Desolada e nua. E comerão a sua carne, como o caso de Jezabel, e a queimarão no fogo. Esses 10 homens que estavam acelerando, dando poder a ela, tem uma revolta com ela e vai acabar com ela. Mas por que vai acontecer isso? É o 17. Vê o que diz 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu desejo, o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, chamada Roma. Veja só, meus irmãos. Agora eu vou ler logo o 8º, Apocalipse 18, que é rapidinho. Esse aí foi o principal. Agora o 18. É 18, somente 2. 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi que outra voz vinda do céu que dizia: sai dela, povo meu. Amém? Vamos orar pelos nossos familiares, vamos orar pelos nossos vizinhos. Sai dela, povo meu. É uma prova que tem crente lá dentro ainda. Se nós orarmos, o pastor tem nos ensinado, tem nos orientado, vamos levar eles a se converter. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Que coisa tremenda. Agora, amém? Agora, isso foi em Apocalipse.
Lembre quando eu li na semana passada, disse, mas já é chegado o tempo. Agora, Gilvan, vamos ver em outro lugar? Vamos. Que já falava sobre isso, muito distante, mas já falava. Eu quero que você abra aí, em Isaías 48, 20. Tudo agora é coisa pequena. Isaías 48, 20. Veja que coincidência. Isaías, profeta messiânico, mas como ele é messiânico e ele tinha que falar sobre o Cristo, ele falou que aconteceria também quando o Cristo viesse chamando. Acharam? Repare, olha o 20, olha. Saí de Babilônia, fugi dentre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isto, e levai-o até o fim da terra, e dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não é trapaceiro, não. É Jacó. É o homem que da humildade, da incapacidade, ele lutou e venceu. Vamos ver outro? Vamos ver outro. Repare, viu quantos tem gloriosos. 48, 20. Agora vamos ler Jeremias 58 e 9. Jeremias é depois de Isaías. Jeremias 50. Cinquenta, 8 e 9. Acharam? Jeremias é logo depois de Isaías. Deus abençoe, meu. Acharam? Então veja, versículo 8. 50, versículo 8. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações, terra do norte, e se prepararão contra ela. Veja, eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações. Aquelas pessoas que iam se juntar a ela, que depois comeram a carne dela. Ainda tem mais, talvez aqui, um pouco. Isso aqui foi, agora Jeremias 51. Jeremias 51. 6 e 45. Veja só. E tem vários lugares, isso aqui só para confirmar. Jeremias, já achou? 6. Fugi do meio de Babilônia, e levai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade. E não vos destruais na sua maldade. Porque este é o tempo da vingança do Senhor. Está vendo, meus irmãos? É o tempo da vingança do Senhor. Que lhe dará a sua recompensa. Este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Se a recompensa que dará ao povo que não sair de Babilônia, Deus é tão bom que mostra para nós que a desgraça que essas religiões estão fazendo, quando eu digo Babilônia, não estou me referindo só à Igreja Católica. A Igreja Católica é que manda em tudo. Ela está sentada nas 7 montanhas para mandar em todas as religiões. Inclusive, quando vai um pastor visitar ela, tem que se ajoelhar e beijar o anel de ouro que está na mão do Papa. Agora, desse mesmo capítulo 51,
tem o 45. Veja, saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Irmãos, se eu fosse procurar 10 lugares falando sobre isso, eu tenho certeza que eu acharia, entendeu? Mas estou mostrando como Deus faz. E essa palavra que eu já li para vocês, que é Apocalipse 17, 17, eu faço questão de repetir. Porque Deus colocou nos seus corações intentos para comer a carne da grande prostituta. Como aconteceu com Jezabel. Jezabel, quando soube que estava cercando a casa dela, estava no primeiro andar. Foi o que ela fez? Ó, toda bonitona, ó. Desatou a blusa e fica. Ele vai existir esse corpo? Quando aquele menino viu, ele nem olhou para ela para não ser hipnotizado. Pegou ela e jogou embaixo. Ela caiu da altura de 2 andares. Quando caiu, ela caiu estribuchando, os cachorros foram passando e lamberam seu sangue e comeram a carne dela. Só não comeram a carne do rosto e nem as mãos. Por quê? Muito bem, irmãs. Porque os lábios, a beirada dos olhos e as mãos, todos pintadinhos. O animal, o cachorro, tinha na mente dele que Deus botou, coma a carne, mas não coma essa parte diabólica, não. E o irmão Brando ainda disse que teve uma visão que ele acordou tremendo de medo. Disse, eu vi mulher, parece que estava com gangrena nos olhos, o rosto azul, tudo, um bocado, tudo pintado. Quando foi um dia, ele foi passear no shopping center com a mulher dele. Quando ele foi passear, aí ele não aguentou, se sentou e ficou se tremendo. Aí a mulher dele, o que foi, Billy, que aconteceu? Ele disse, a visão do inferno, estou vendo aqui, vamos sair daqui. Eu estou vendo a visão que eu vi no inferno, eu estou vendo nesse shopping center. Mulheres bonitas, mas tudo mal vestida, tudo pintada, tudo. Então, essas coisas que a gente faz, devem pedir perdão a Deus. Porque se nós não respeitarmos nosso Deus, corremos um risco muito grande dele colocar nos nossos corações o intento de fazer aquele mal. Porque nenhuma, como é que diz, tentação virá sobre nós que não possamos resistir a ela. Mas quando Deus vê que ninguém quer nada com ele, que ele joga, entrega, não é meu povo. Você vê nos exemplos que dá nos livros antigos, né? Meu povo não quis me atender, não quis me atender, eu liberei nação para meter os chicotes. Então, o mesmo Deus que usa de misericórdia conosco, que nos livra e chegou a garantir, nenhuma tentação virá sobre vós que não possais resistir, porque o Pai não permite. Então, pecamos, já disse várias vezes aqui, quando nós pecamos, nunca ore a Deus dizendo, Senhor, eu não pude resistir, Senhor, eu fui um covarde, Senhor, eu fui um pecador miserável, tem misericórdia de mim. Nunca diga, eu não pude resistir a essa tentação, porque está chamando Jesus mentiroso. Aí agrava mais o quadro. Porque diz, você não pode resistir? E que foi que eu disse? Que nenhuma tentação pode vencer vocês, porque o Pai não permite. Amém?
Oh, graças a Deus, cheguei na hora. Então, meus amados irmãos, agradeço a compreensão. Se alguém quiser dar um likezinho, o like esse é o certo do romano, é esse aqui, é o like do romano, o certo é esse. Mas nós estamos vivendo uma vida misturada mesmo. Então, este like faz, às vezes, você ter um amigo que é carola, que é isso, aquilo, outro, que vai para as igrejas, não quer dizer que é só católica, não. E resultado, ele diz, realmente isso aqui que eu estou vendo é da Bíblia mesmo. E o outro não é. Então, além do mais, quanto mais like der para a igreja do pastor César, para as pregações dos irmãos, e também aqui do humilde irmãozinho aqui, Gilvan. Então, eu quero agradecer a vocês e que Deus possa abençoá-los. E lembre-se, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Lembre-se que vocês também, todos nós iremos pecar. Até uma raiva que a gente tiver, cometemos um pecado. Mas que Deus não vai nos rejeitar, porque Ele sabe que a gente vai pedir perdão e vai procurar acertar. Certo? Perdoe tudo que tiver que perdoar. Porque pode doer na gente perdoar aquele camarada ou aquela moça, aquela mulher, mas Jesus disse, eu não perdoei os cravos, eu não perdoei a coroa do espinho, eu não perdoei todas essas coisas. Entendeu? Se alguém cair no erro, como de vez em quando acontece um quadro, eu já disse, não amole a sua língua no esmeril. Mas, baixe a cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Ele pecou, ele falhou. Eu acho, eu achando, que Deus permitiu que Davi cometesse aquele erro, para ele mostrar que quem serve a ele não quer que peque, mas se pecar, venha para os pés dele. O quadro de Davi e o quadro de Paulo. Paulo chegou a dizer, bota esse infame da igreja para fora, que está deitando com a madrasta dele. Está lá em 1 Coríntios. Em 2 Coríntios, a mente de Paulo é uma mente tão divinal, a mente dele, por isso que ele disse, não sou eu que vivo, é o Pai que vive em mim, que ele não suportou, passava a noite sem dormir, aí mandou um recado para ele, mande chamar esse irmão que ele está em muito sofrimento, e não quero que ninguém fique passando em rosto. E o irmão foi salvo. E ele disse logo, vou entregar a sua carne a Satanás para que você não perca a sua alma. Entendeu? E eu digo, qual foi o quadro pior que teve de adultério? Qual foi? De Davi. E Davi era um para Deus castigar de uma maneira muito violenta, porque ele sabia muitas coisas que Deus tinha dado a ele. Mas Deus mostra também, que mostra que o homem cai, porque o homem não pode entrar lá sem ter caído, não. Nem o homem pode entrar lá sem ter caído. Em qualquer besteira ele cai. José, uma vez pegaram que José tinha reclamado, não, José, ele pedia que eu se lembrasse dele, mas José não reclamava, não. Mas teve um pecado que ele fez, que o irmão Brando disse, só para ele não entrar lá sem arranhão, Deus permitiu que ele cometesse um pecado. Chegou para o pai e disse, pai, os egípcios odeiam quem é pastor de ovelhas. Quando ele perguntar a sua profissão, diga, eu sou pastor de gado. Ele vai se alegrar com o senhor. Ele olhou assim para a pessoa, eu vou jogar minha graça fora. Aí quando chegou, Faraó, conversando com ele, disse, qual é a profissão do Senhor? Ele disse, o teu servo é pastor de ovelhas. Ele não pecou mais. Então, aquele arranhão que José teve, ensinando ele a mentir, foi a única coisa que José teve. Mas o resto, José perseguiu os irmãos. José não perseguia nada dos irmãos. Aí a gente tem que saber quando a coisa é de Deus, gente. Ninguém pode. José não podia ver o irmão fazer um negócio. Não, ele era o único que tinha o Espírito Santo. De todos os irmãos era ele. Então,
Quem deu o Espírito Santo não suporta o pecado, o erro. Aí começou a combater. Qual foi o resultado? Foi bater no Egito. Era plano de Deus. Porque Deus não ia dizer, sai do teu rebanho, vai andando a pé e entra no Egito e diz, eu quero ser. Não. Deus faz coisa perfeita. E faz no sofrimento que é para a pessoa saber resistir. Deus vos abençoe, igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem se lembrar, dê um like para o pobrezinho. Amém. Glórias a Deus.